Pastor Eliade. Paulo escreve duas cartas defendendo a ideia de justificação pela fé. São elas Gálatas e Romanos, né? E dentro do contexto de Paulo, é importante salientar que Paulo não está anulando a lei. Paulo não anula a lei, nem Jesus anulou. Eu não vim anular, abrogar, cancelar a lei, eu vim cumprir. Ele cumpriu porque nele não se achou pecado. Então é importante a gente salientar que quando Paulo escreve somente a fé, justificação pela fé, ele está falando, ele está combatendo uma ideia de judaizantes, sobretudo na carta aos Gálatas, que penetraram na região da Galácia e estavam tentando dizer que para o homem ser salvo ele precisava cumprir as leis dietéticas judaicas, guardar o sábado, fazer a circuncisão, praticar todas essas coisas. E Paulo está dizendo que não, a justificação não se trata daquilo que eu faço, mas daquilo que Cristo já fez na minha vida. A justiça daquele que não cometeu pecado foi imputada na minha vida. O Lutero vai se apropriar dessa doutrina num contexto agora totalmente diferente do de Paulo, mas que vale a mesma ideia, porque o contexto ali era de corrupção. A igreja estava aterrorizando os fiéis, gentílicos. Os gentílicos, né? No caso, gentílicos já é mais para um contexto bíblico. Mas eles estavam aterrorizando, nesse período de Lutero, todo o império, a extensão do Império Romano já era católica. Era uma sociedade de camponeses. Isso. Então o povo tinha medo do inferno. E aí a igreja estava enriquecendo, se tornando uma poderosa senhora feudal, através dessa prática. E aí, por que Lutero não é executado? Por que não matam Lutero? Porque os príncipes, que eram quem mais perdiam para a Igreja Católica Apostólica Romana, quando entenderam, peraí, para eu ser salvo, eu não tenho que dar propriedade, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer nada disso. Lutero diz, não, de acordo com Paulo, na carta aos Romanos, a justificação acontece pela fé. Agora, pegando um gancho na palavra do pastor Douglas, muito importante, que ele disse que para Lutero as obras, elas não têm importância antes da fé como critério da salvação, mas depois da fé. Isso eu reitero aqui o que ele está falando. Porque quando Paulo escreve Efésios 2, ele diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele está tirando o mérito todo meu. Salvação vem pela graça, ou seja, favor merecido por meio da fé. Não vem da força do meu braço para que eu não me glorie. Mas isso, o Paulo não está invalidando a importância das obras, porque no verso 10 ele diz, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Então a fé, a justificação acontece pela fé, mas as obras, elas, aí vou para Tiago, elas corporizam, elas materializam a minha fé. Por isso que Tiago diz, se você diz que tem fé, eu te pergunto, mostra as tuas obras. Não que você será salvo pelas obras, mas a tua fé, ela é evidenciada pelas tuas obras. Então não significa que ele está anulando, ele só está combatendo a corrupção da igreja naquele período.